Fala galera, eu sou a Samantha e esse é o Prosa de Menina. E eu acho que esse deve ser o vídeo mais esperado de todos os tempos aqui no canal, porque hoje eu venho mostrar pra vocês meu planner de 2017. Eu fiz a versão de 2016 e deixei aqui pra vocês, eu vou deixar linkado aqui em cima também pra vocês assistirem. Tem várias dicas que eu já dou lá que eu não vou repetir aqui, tá? E vocês gostaram tanto, pediram tanto, curtiram tanto, que eu trouxe pra vocês agora a versão de 2017. Eu peguei basicamente a base daquele que eu tinha feito, mas modifiquei algumas coisas, fiz algumas melhorias de acordo, né, com as minhas necessidades. Me ajudou bastante usar isso aqui no ano passado, a ser uma pessoa mais organizada. Espero que ajude vocês também. Então, bora lá conferir tudinho por dentro, como que ficou esse planner. Bom, gente, então assim ficou o meu planner de 2017. Eu usei o mesmo papel de scrap que eu usei o ano passado pra fazer a capa. A diferença é que dessa vez a capa é dura. Tivemos aí um upgrade. Então a capa dessa vez eu fiz uma capa dura. Ela é bem facinha de fazer. É só pegar um pedaço de papel Paraná, que é aquele papel bem grossinho mesmo, ou um papelão, ou até mesmo uma capa de um caderno antigo que você tem aí na sua casa. E aí você encapa, eu encapei com esse papel aqui de chevron aqui dentro. E por dentro eu encapei... Opa! E por dentro aqui eu encapei com esse papel de pozinho aqui preto. E aí eu passei com papel contact por cima pra poder, né, ficar mais resistente à água e tudo mais. Eu vou deixar um videozinho linkado aqui no box de informações de uma menina ensinando a fazer capa dura. Foi o vídeo dela que eu assisti pra poder fazer a minha. É um vídeo grandinho, mas ela explica bem nos detalhes mesmo, é um vídeo bem bacana. Então eu não lembro o nome dela agora, mas eu vou deixar linkado aqui pra vocês. A encadernação que eu fiz aqui esse ano também foi aquela Wairo, que eu acho mais bonita. Então eu imprimi tudo na minha casa, fiz a capa, levei na gráfica, a gráfica furou e encadernou pra mim, tá? Uma dúvida que o pessoal teve muito no planner do ano passado foi: ai, cadê? Você não disponibilizou o arquivo? Gente, eu sempre vou disponibilizar o arquivo pra vocês baixarem. Então vão ter dois arquivos lá. Um que vai estar escrito divisórias, que é onde eu vou disponibilizar essa etiqueta aqui, My Life Planner 2017, e as etiquetas aqui do lado de dentro, cadê? Que são com os nomes dos meses. E no segundo arquivo vai estar todo o resto da parte interna. Então assim, aparece lá pra vocês a primeira página só, que é essa daqui. Mas se vocês baixarem o arquivo, vai estar tudo lá. Então baixem primeiro antes de falar que eu não disponibilizei e ficar me xingando porque eu não deixei, tá, gente? Vou deixar sim. O ano passado eu achei duas opções de link pra vocês baixarem, então vai estar tudo lá, pode ficar tranquilo. Baixa primeiro o arquivo, ele tá em PDF por causa das fontes diferentes que eu usei. Então não é editável, mas você consegue imprimir só as páginas que interessar pra vocês. Você não precisa imprimir todas as páginas se não for do seu interesse, tá? Então cheguei na enrolação mostrando aqui por dentro. Então ficou aqui essa capinha do jeito que eu falei pra vocês, a capa dura. Isso daqui eu achei muito legal. É um plastiquinho que isso aqui eu comprei na Papeleiro aqui em Londrina, mas você encontra nessas lojas que vendem artigos pra scrap e tudo, que é um papelzinho pra colocar foto. Ele vem dividido assim pra colocar naqueles memory planners. E aí eu comprei, ele era maior, que ele era de 30 centímetros, eu cortei no tamanho que eu queria e mandei encadernar junto. Daí ficou um bolsinho, ó, bem bacana pra eu poder guardar adesivos. Eu coloquei post-its, que esses post-its cabem certinho naqueles espacinhos que eu deixei pro planner, e coloquei alguns adesivos que a maioria deles eu mesma imprimi, peguei, baixei da internet e imprimi aqui na minha casa. Então esse aqui eu gostei muito, muito mesmo. Então aqui tem uma página pra você colocar seus dados pessoais, né? Depois vem aqui uma frasinha motivacional que eu gosto bastante, que é você é do tamanho dos seus sonhos. Aqui virando a página, a gente vai ter as metas para 2017 e um calendário de 2017, que aqui tem alguns feriados e datinhas legais, e um espacinho para você anotar alguma coisa, ou aniversário ou alguma coisa. Então aqui nessa outra página eu coloquei um controlezinho para acompanhar o crescimento dos meus canais. Então eu coloquei aqui a data em que o domínio expira, a data em que eu anotei o dado, quantidade de inscritos, quanto que entrou de dinheirinho e quanto que eu já tenho de dinheiro em caixa. Porque todo o dinheiro que eu ganho no canal, eu deixo guardado, fazer uma poupancinha pra eu poder comprar uma câmera melhor no futuro. Virando aqui a página, eu tenho uma evolução do meu peso que eu gostaria de acompanhar. Isso é uma coisa que não deu certo. Em 2016 eu não consegui emagrecer porra nenhuma, mas esse ano, gente, eu tenho fé que vai dar certo, não desisto nunca. Então tá aqui a data que eu me pesei, o meu peso. E aí eu coloquei em duas colunas e esse ano, vamos lá, vamos tentar ser fitness, vamos lá, gente, vai dar certo.
E aqui é um planejamento alimentar para poder colocar o meu cardápio, né? Pretendo anotar lápis para ir alterando conforme necessário. Coloquei aqui uma lista básica do supermercado, que são as coisas que eu utilizo na minha casa, porque se eu não tiver isso daqui, eu esqueço de comprar metade das coisas. Então esse aqui é o basicão de tudo que eu uso aqui em casa. Quando eu vou fazer a compra do mercado, eu sento lá, olho aqui e vou anotando o que tá faltando. Aqui do outro lado, eu anotei uma coisa nova que eu inseri esse ano, que foi os seriados que eu acompanho, porque eu sou muito perdida, eu vejo muito seriado e eu nunca sei aonde que eu parei. Então eu coloquei aqui pra anotar o nome do seriado, a temporada que eu parei e o episódio que eu parei, porque assim eu controlo muito melhor. Eu sei que existe isso online, blá blá blá, mas eu gosto de anotar minhas coisas no papelzinho, então tá aqui certinho, bonitinho. E aqui, por último, eu deixei uma folhazinha pautada para poder fazer anotações. As divisórias, assim como o ano passado, eu fiz todas em papel de scrap, então ficaram, ó, bem bonitinhas. Eu fui intercalando papéis em preto e branco, ó, bem bacaninha, e assim eu consegui umas divisórias bem legais. Pra quem me pergunta como faz essa divisória, é muito simples, eu cortei no tamanho aqui da página. Esqueci de falar, essa página que eu usei foi tamanho A5, ela é metade de uma folha A4, né? Que eu achei melhor fazer nesse tamanho pra poder carregar dentro da bolsa, mas você faz aí na sua casa do tamanho que você achar melhor, né? Então eu só fui cortando, eu medi quantos centímetros tinham aqui, dividi em 6, porque eu fiz 2 camadas de divisória, então eu fui cortando. Primeiro eu cortei um pedacinho assim, aí um pedacinho maior, um pedacinho maior, um pedacinho maior, e assim eu consegui as divisórias. Cortei maior aqui em cima, 1 centímetro maior do que a folha normal pra ficar pra fora, pra ficar mais fácil de eu me orientar. E aqui a configuração dos meses por dentro ficaram assim. Eu coloquei um calendáriozinho daquele mês, deixei aqui um potezinho pra gente fazer alguma anotação que você queira e algumas linhas pra marcar aniversário, marcar qualquer outra coisa. E aí logo após eu tenho o controle financeiro do mês, então aqui eu anoto tudo que eu gasto, tudo que eu ganho e se sobrou alguma coisa, geralmente não sobra, né, mas a gente deixa aqui, nem que seja pra ver se o saldo é negativo ou positivo, a gente poder controlar. Aqui do outro lado eu adicionei uma coisa nova também, que foram os desejos do mês, umas linhazinhas aqui pra gente fazer um planejamento, né, uma wishlist. E aqui é a programação de leitura, que nem sempre eu sigo o que eu programo, mas eu gosto de anotar mais ou menos o que eu vou ler durante o mês pra ficar mais organizado. Virando aqui a página, eu coloquei um controle também do conteúdo do meu canal. Então tá aqui a data que eu vou lançar, que eu vou postar o vídeo, o título e um espacinho pra comentar mais ou menos qual é a ideia. Aí tem aqui pra ticar se eu já tirei a foto, gravei, editei, publiquei e divulguei. Isso aqui foi uma coisa que me ajudou bastante a programar os vídeos aqui do canal, então achei bem bacana, mantive com certeza. Virando aqui do outro lado, eu fiz uma configuração um pouco diferente da semana, então eu fiz a semana inteira, acabei numa página só. Então aqui ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu achei que isso aqui ficou bem bacana. E os dias da semana, né, sem ser o final de semana, os dias úteis estão divididos em manhã, tarde e noite. Isso aqui ficou bem bacana e é assim todos os meses, igualzinho, sem tirar nem pôr. E aí aqui no final eu coloquei uma outra abinha que eu deixei uma parte para anotar alguns contatos importantes, né? É bom ter isso em papel também, os contatos que são mais importantes, então eu deixei aqui nome, telefone e e-mail, porque e-mail, telefone a gente perde, coisas no computador a gente perde porque a gente não faz backup, porque a gente é cabeção, então é bom os mais importantes ser anotados em papel, eu acho, pelo menos, que desse jeito a gente não perde nunca. Bom e velho papelzinho. E aí aqui no fim, eu deixei algumas linhas para anotações, umas linhas palpitadas para escrever alguma coisa também, e alguns meses também ficaram com esse checklist aqui no final, então pra você poder também escrever alguma lista. Eu sou a louca da lista, adoro lista, então eu achei que ficou bem bacana. O arquivo eu vou disponibilizar pra vocês com toda essa parte interna. Você imprime só as páginas que forem importantes pra você. O que você não for utilizar não precisa imprimir. Você pode fazer aí na sua casa também e acrescentar páginas do jeito que você quiser. Quem me perguntaram muito também qual programa que eu utilizei pra fazer isso daqui. Gente, eu usei o bom e velho Word. Eu não sou boa com edição, não manjo assim desses paranauê. Então eu fiz bem simplesinho mesmo. Usei o Word, baixei umas fontes lá que eu achei bonitinhas. Peguei algumas figuras. Eu editei bem simples no Photofiltre e no Photoscape, porque eu não sei mexer em editores de imagem, assim, mais famosinhos e tal. Então ficou bem simples mesmo, mas se puder ajudar vocês, tá aí de coração. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece de dar aquele like, amigo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Minhas redes sociais estão todas linkadas aqui no box de informações pra gente continuar proseando. Um grande beijo e até a próxima!